שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, חלמתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש לעד שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך והייתי עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, עם צולות הימלה, ואמר לי כך, באתי מן המים, מצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש לעד שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקחתני עם החלום. Ok, Shabbat Shalom a todos. Sou Samuel Benezi, né? Estou aqui com a mana Lea, né, que vai estar fazendo o Terrilim. Mana? Shabbat Shalom a todos, com as bênçãos do nosso eterno, altíssimo Pai, e que haja muita saúde e paz a todos. Nós faremos a leitura do Terrilim 11. Esse Terrilim, ele comenta que o comentarista diz que todos os sofrimentos dos justos são somente para seu benefício, para limpá-los de seus poucos pecados. Mas os perversos são bem-sucedidos neste mundo físico, de modo que quando eles chegarem ao próximo mundo após a morte, receberão sua recompensa. Isso é semelhante ao conceito de que a riqueza mantém-se com o seu possuidor somente para causar-lhe mal. Terrilim 11. Para o condutor de Davi, em Adonai eu me refugiei. Como vocês ousam dizer-me que eu fugi da sua montanha como um pássaro? Pois eis que os perversos dobram o arco, apontam sua flecha na corda, para no escuro atingir o íntegro de coração. Pois são como as fundações são destruídas. O que o justo fez? Adonai está em seu templo sagrado. O trono de Adonai está no céu. Contudo, seus olhos inspecionam, suas pupilas examinam os atos da humanidade. Adonai testa o justo, mas o perverso e o amante da violência ele despreza. Ele despejará sobre os perversos carvões incandescentes e enxofre. Uma rajada abrasadora será a porção destinada deles, pois Adonai é justo e ele ama o homem de atos justos. O íntegro contemplará sua face. Esse salmo,
os comentaristas, né, os rabim, dá uma síntese assim, ó. Em Adonai, é o 11:1. Em Adonai eu me refugiei, sua montanha, em sua montanha, como um pássaro. Davi enfrenta os seus inimigos, como vocês podem ver, dizer que eu fugi de Shaul como um pássaro foge da armadilha, e que ele acabará por me capturar, vendo que eu confio no Todo-Poderoso, que pode fazer o que ele diz, o que ele deseja, e assim ele também pode me salvar. No 3, o comentário, quando as fundações são destruídas, quando esses perversos caluniadores destruíram os justos, Kohanim, de Noa, que eram as fundações da terra. Os justos são considerados como os verdadeiros pilares da terra. É Metzudá Davi, né, que fala. O que o justo fez? Eu, Davi, fui completamente inocente, justo, no que concerne aos assassinatos deles. Então, são esses poucos comentários que os rabinos fazem. Então, esse Terrilim nos mostra que devemos permanecer firmes, confiantes, olhando sempre para aquele que observa, que analisa as atitudes da humanidade, né? E de cada cidadão na face da terra. Nós devemos nos lembrar que uma palavra, que um pensamento, que um olhar vai mostrar para o Eterno o que está no nosso coração. Então, sejamos sempre bons, firmes, confiantes no Eterno, bondosos, caridosos, fazendo uso de tudo que possuímos para o bem, como nosso patriarca Abraham, como os patriarcas justos, né, que socorriam aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Bendito seja o Eterno por este Shabat. Ok. Então, a Haftarah dessa semana é 2 Reis 4, vai do 1 ao 37. Então, como é um capítulo só, vou estar fazendo a leitura e logo mais a gente vai para a porção. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Eterno. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Passuque 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem do Eterno. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica,
a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem do Eterno. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa. Retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço, Geazi: chama esta sunamita, chama a ele. Ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao seu comandante do exército? Ela respondeu: hábito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. E disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concedeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disse. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, né? Então a gente vê aqui que essa mulher rica, né, acabou fazendo uma obra de tzedakah, né, pro profeta aqui, Eliseu, né? Coisa que não é muito feito, né? A gente não vai esperar isso dos ricos, né? Porque se todos eles se juntassem, né, para acabar, para ajudar o próximo, né? Mas não é isso que a gente vê, né? Quanto mais eles têm, eles querem mais, né? Você vê. Então, continuando aqui, né? Disse a seu pai, aí, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem do Eterno. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem do Eterno e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem Shabat. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem do Eterno, ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem do Eterno, disse a Geazi: seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem do Eterno, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem do Eterno lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Eterno me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Eterno e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Eterno. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou
e andou num quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra, tomou seu filho e saiu, né? Então, indo para poção, né? Manalé, você quer comentar alguma coisa sobre o Haftarah? Não. Vamos para Paraxá. Nós devemos sempre lembrar, né, que o Eterno opera quando apraz a ele e que ele multiplica o que você não tem. Ele, Verdade. com uma gota, ele faz transbordar todas as vasilhas que você tem. Nós temos nosso cérebro, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossas mãos. Nós podemos fazer muito uns pelos outros, né? E é maravilhoso ver esse milagre do azeite da viúva, né? Bendito seja o Eterno que nos trouxe até aqui. Então, agora nós vamos para a Ok. Então, fazendo um resumo da poção Vaíra, né? Abraham, ele recebe o quê? 3 visitantes que anunciam que Sara em breve terá um filho, né? Gênesis 18, do 1 ao 15. Abraham, ele discute com o Eterno sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? No passuque 16 ao 33. A casa de Ló é atacada pelo povo de Sodoma. Ló e suas 2 filhas escapam, enquanto as cidades são destruídas. A esposa de Ló é transformada em uma estátua de sal, né? Capítulo 19, do passuque 1 ao 29. Ló engravidou suas filhas, e elas deram à luz filhos que se tornaram os fundadores das nações de Moabe e Amon, passuque 30 ao 38. E Abimeleque, rei de Gerá, toma Sara como esposa, depois que Abraham afirma que ela é sua irmã, né? Capítulo 20, do passuque 1 ao 18. Isaac nasce, é circuncidado e desmamado. Agar e seu filho Ismael são mandados embora. Um anjo lhe salva a vida. O Eterno põe Abraham à prova, instruindo-o a sacrificar Isaac no Monte Moriá, né? O capítulo 22, do 1 ao 19. Então, aqui nesses primeiros versículos, né, de Bereshit, né, eu vou ler aqui do passuque 1 ao 5, né? Apareceu o Eterno a Abraham nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Aqui, ó. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: meu senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então, veja bem, aqui, né, quando diz que Abraham, ele se prostou em terra, né, ele está aqui se colocando numa posição de servo, né, de servir. Ou seja, Abraham, ele está sempre disposto, né, a receber visitantes, né, e ele sempre tratou bem, né, as pessoas, né. Então, ele fazia de tzedakah, né? E de acordo com os sábios, né,
todas as vezes que Abraham, né, ele via uma pessoa, né, ele corria ao encontro deles, né, e fazia tudo isso aí. E todas as vezes que Abraham ele recebia uma pessoa na casa dele, ele tinha o quê? A oportunidade, né, de falar, né, desse Criador único, né, desse Elohim, né, desse Eterno único, né, porque Abraham ele era um monoteísta, né. Então, assim, Ló, né, também ele se prostrou, né, diante daqueles dois anjos, né, aqui no, quer ver? Aqui no capítulo 21, no capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhe eles: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoctai nela e lavai os pés. Levantai-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Né? Então, nesses primeiros versículos, vemos o quê? Toda a hospitalidade, né, de Abraham ao ver seus três visitantes ali, né? Diz o texto, né, que o Eterno apareceu para eles, né? Mas não foi o Eterno em pessoa, né? O Eterno enviou seus representantes, né? Quando ele envia, né, esses dois anjos aí que estavam ali para anunciar, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E por que Sodoma e Gomorra, né, ela foi destruída, né? Pela falta de hospitalidade, né? Pela falta de tzedakah, né? E também por essas outras, entendeu? Abominações, né? Muita violência, homossexualidade, né? Várias coisas, né? Várias transgressões, né? Que causou, né? A sua destruição, né? Imoralidade sexuais, né? Tudo isso aí. Então, Abraham, ele não sabia, né? Ele não sabia que eram anjos, né? Ou seja, ele era hospitaleiro com todo mundo, mesmo os estrangeiros, né? Diz que quando ele estava, né? Diz aí que ele estava no maior calor do dia, né? Ou seja, Abraham, ele tinha acabado, né, de passar pela circuncisão, né? Ele circuncidou toda a sua casa, né? Seu filho, seu servo e todos os estrangeiros ali, né? Então, toda vez, né, que ele recebia uma visita, ele tinha a oportunidade de conversar, né, de falar da Torá, né? Então, quando vamos, né, receber voluntariamente alguém em nossa casa, temos que fazer a mesma coisa, né? A gente oferece água, né, pão, ou seja, o que tivermos, né? Ou seja, temos que estar abertos a receber visitas, né? Então, ó, alguns exemplos de hospitalidade na Escritura. Vejamos rapidamente. Sim. É interessante que o patriarca, o nosso pai Abraham, né? A tenda dele tinha 4 entradas para todos os lados, né? Isso mesmo. É muito interessante isso. Então, Ok. para ele não fazia acepção de pessoas, né? Isso mesmo. Lídia era uma mulher, né, que era serva do Eterno. Ao ouvir Shaul falar, seu coração foi aberto por Hashem e ela respondeu ao que Shaul, né, ao que Paulo ensinava. Ou seja, Paulo ensinava o quê? Ele ensinava a Torá, ele ensinava obediência às leis da Torá. Ele nunca ensinou contra a Torá, né, que Jesus anulou, o que Yeshua anulou. Ele nunca falou isso, né? Ele ensinou a escritura. Então, logo depois, ela e sua família fizeram o mikve em menção, e ela convidou Shaul e seus companheiros para ficarem em sua casa. Atos 16, do 14 ao 15. Né? Ou seja, homens que ela até então
não conhecia, né? Ela foi guiada, né, pelo Eterno a abrir seu coração e sua casa para essas pessoas que a haviam abençoado, né, com a verdade, né? Mas porque ela viu, né, que Shaul era uma boa pessoa, ou seja, um mestre de Torá, né? E Shaul era uma pessoa famosa, né? Todos sabiam, né, a seu respeito, né? Então temos que ser, né, hospitaleiro, né, com os nossos irmãos, né, com todas as pessoas, né? Então assim sendo acolhedor, né? Então, ó, se alguém chegar, né, em nossa porta, né, pedindo um copo de água, né, a gente não tem que negar, né, não é certo. Ou até mesmo se tiver com fome te pedir alguma coisa, né. Agora não é aconselhável se a pessoa chegar pedindo dinheiro, porque você não sabe para que ele está pedindo dinheiro, né, para que ele quer, né, para qual finalidade, né. Então, Abraham, como vemos aqui no capítulo 18, né, quando ele recebe a visita dos 3 homens, né, num momento da chegada, Abraham estava descansando no calor do dia. Contudo, ele imediatamente se levantou e os convidou a ficar. Não negligencie a hospitalidade para com os estrangeiros, pois alguns praticando sem o saberem hospedaram anjos, né? Hebreus 13, versículo 2. Então, ele ofereceu-lhes água para lavar os pés. Sim, mano. E ele, além de um calor, ele estava sentindo muita dor, né? Porque foi justamente nos dias que ele fez a circuncisão, né? Isso mesmo. Então, assim, como Lídia, né? Ou seja, Lídia, ela respondeu, ou seja, ao que Shaul ensinou. Ou seja, Shaul Rajali, ele era um professor de Torá, né? Ele era um mestre, né? Um rabino, né? Então, assim, temos que ser acolhedor, né? Tipo, estamos aqui, né? Ensinando a Torá, falando da Torá a todo Shabat, né? Ou seja, a nossa comunidade, ela está aberta para qualquer pessoa que queira aprender e fazer techuvá, né? Não importa se é descendente de Israel, né? Ou não, né? Até mesmo gentil, né? Porque o Eterno não faz a acepção de pessoas, né? Não importa se é grego, né? Não importa, entendeu? Se é estrangeiro, né? Todos somos um, né? Ou seja, uma mesma Torá, uma mesma instrução haja para o natural da terra e para o estrangeiro, né? Então, continuando, né? Então, ele ofereceu água para lavar os pés, um lugar para descansar, pão e uma refeição. Não houve hesitação, nenhuma dúvida. Mais uma vez, né, fica o que evidente, né, a atitude de confiança e submissão ao Eterno, da maneira que Abraham, né, ele tratou esses hóspedes, né? Então, aqui no caso de Boaz, né, ou que tal a maneira como Boaz demonstrou hospitalidade a Ruth, permitindo que ela colhesse espigas em seus campos. Então, esse gesto comum de bondade gerou resultados extraordinários, né, na vida de Boaz, né? Então, continuando, né? Julgue uma sociedade por sua hospitalidade. Viver em um período em que funcionários públicos e cidadãos privados demonizam o outro, imigrantes, estrangeiros, mulheres, indivíduos de diferentes orientações e pobres, é viver em tempos trágicos. Considerando que acolher o estranho é a base bíblica de tantas narrativas de Gênesis. Esse princípio sagrado nem sempre é proeminente, porque a Bíblia é um livro humano que não apenas promove ideias, né? Quer dizer,
nesse artigo, né, artigo que eu estou vendo aqui, né, quando fala de orientação, ou seja, na escritura só existe uma só, né, uma só orientação sexual, né, mas não vamos entrar nesse quesito. Então, considerando que acolher o estranho é a base, né, de tantas narrativas de Gênesis. Então, porque a escritura é um livro humano que não apenas promove ideias, né, ideais, mas também observa o fracasso em viver de acordo com eles. Então, Vieira oferece um contraste entre depravação e desrespeito por estranhos, por um lado, e bondade, generosidade e hospitalidade para com estranhos, por outro. Então, no relato de Sodoma e Gomorra, a Torá comenta: o clamor de Sodoma e Gomorra, né, quão grande é, e seu crime, quão grave é. No entanto, este texto não oferece mais elucidações sobre os pecados cometidos pelos cidadãos dessas cidades condenadas. Em contraste, a Torá deixa claro que uma sociedade anterior de malfeitores, a geração do dilúvio, foi destruída porque a terra estava cheia de iniquidade, chamas. Bereshit, Gênesis 6, versículo 11. Então, a lembrança do comportamento impiedoso e cruel dos habitantes de Sodoma e Gomorra, né, que foram endurecidos pela bondade e compaixão, ecoa nas palavras do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 ao 50. Só que este foi o pecado de sua irmã Sodoma, arrogância. Ela e suas filhas tinham muito pão e tranquilidade imperturbável. No entanto, ela não apoiou os pobres e necessitados. Em sua arrogância, eles cometeram abominação diante de mim. Então, sem informações detalhadas sobre os pecados do povo de Sodoma e Gomorra na Torá, sábios e estudiosos visualizaram o pecado de luxúria e depravação sexual, porque esse povo oportunista e inóspito tratava estranhos como um jogo justo, sujeito a qualquer violação, abuso ou capricho inimaginável. Então, essa interpretação é baseada em um incidente em que Ló estendeu a hospitalidade a dois estranhos, após os habitantes da cidade exigiram que Ló os entregasse para que pudéssemos ter intimidade com eles. Então, no entanto, ciente do antigo código de hospitalidade que exige que um hóspede na casa de um indivíduo tenha a proteção absoluta do anfitrião, Ló então tentou proteger os homens do perigo, oferecendo aos sodomitas suas jovens filhas virgens em vez de seus convidados. Ele disse: por favor, irmãos, não façam o mal. Olhe, eu tenho duas filhas que nunca tiveram intimidade com o homem. Deixe-me trazê-las para você e fazer com elas o que quiser. Mas não faça nada a esses homens, pois eles estão sob o abrigo do meu telhado. Passuque 7, versículo 8, do capítulo 19. Então, assim, Ló foi retratado como um cidadão sólido e um ser humano imperfeito. Ele não apenas ofereceu suas filhas virgens aos agitadores para proteger seus dois convidados, mas também dois outros relatos documentam, né, esse incesto, né, esse pecado, né. Passuque 33, né, ao 38. 33 ao 38. Então, não é o de admirar que o nome da antiga cidade de Sodoma se torne sinônimo de perversão sexual. No entanto, os pecados de Sodoma e Gomorra devem ter sido mais oriundos, né,
do que o comportamento desprezível de Ló, porque ele e sua família estavam insetos da punição, que se abateu sobre todos os outros habitantes daquelas cidades iníquas. Então, outra falha moral, lida nas limitações, informações textuais, foi a recusa em estender a mão aos necessitados. O Talmud imaginou que os cidadãos de Sodoma decretaram a morte de qualquer um que alimentasse os pobres. Uma certa donzela deu um pouco de pão a um homem pobre, escondendo-o em um canto. Então, quando o assunto se tornou conhecido, eles a cobriram com mel e a colocaram no parapeito da parede, e as abelhas vieram e a consumiram. Assim está escrito em Gênesis 18, versículo 20. O ultraje de Sodoma e Gomorra é tão grande, ou seja, o pecado, e seu pecado tão grave, Talmud babilônico, Sinédrio 109b. Então, o Talmud conta ainda como o povo de Sodoma ofereceu a aparência, mas não a realidade de hospitalidade a estranhos. Ou seja, sempre que um indigente, vinha até eles, todo e qualquer sodomita lhe dava uma dinar. E antes de fazê-lo, escrevia seu nome na moeda. E de acordo com um acordo prévio, os sodomitas não ofereciam pão ao indigente, Quando o mendigo finalmente morreu de fome, todo e qualquer sodomita veio e pegou de volta a sua moeda. Então, um segundo texto em Vaiera, em Gênesis 18, versículo 1, oferece um contraste distinto com o comportamento dos sodomitas. Ou seja, ele descreve a aparição do Eterno diante de Abraham, quando Abraham estava sentado à entrada de sua tenda, quando 3 homens pareciam aparecer do nada. Abraão encerrou a comunicação com Hashem para oferecer hospitalidade a esses estranhos. Ou seja, Abraham, ele preparou um banquete e ofereceu-lhes a oportunidade de se refrescarem. Então, tão importante foi a hospitalidade para Abraham que ele permitiu que esse momento de êxtase religioso fosse interrompido. Ele afirmou a importante lição de que a responsabilidade social deve substituir a crença e a prática da fé, mais tarde articulada no Talmud. Receber convidados é melhor do que acolher a presença divina. Talmud babilônico, Shabat 127a. Então, Vaiera contrasta o quê? O tratamento das pessoas à margem da sociedade, ou seja, elas podem ser ignoradas ou bem-vindas, abusadas ou protegidas. Todos se beneficiam quando a hospitalidade para pessoas de fora está entrelaçada no tecido da sociedade. Uma lição importante que precisa ser reforçada em todas as épocas, especialmente durante esta era moderna, quando o clima político demoniza o outro, em vez de honrar e elevar o estranho em nosso meio. Então, na Parashá Vaiera, Ló se levantou contra as práticas horríveis de seus vizinhos em Sodoma e Gomorra, buscando fazer o que era certo, mesmo quando confrontado, por não se conformar com as expectativas sociais. Embora os méritos e atos de fé de Abraham sejam louváveis, Ló escolheu resistir, reagir e fazer escolhas morais diretamente diante de uma forte oposição. Então, o rabino Perse está correto, ou seja, podemos julgar uma sociedade pela forma como ela trata os vulneráveis e marginalizados. Mas nenhuma sociedade se transforma da noite para o dia e sem motivação. Ou seja, muitas vezes uma pessoa deve assumir a liderança, assim como Nachshon, bem Aminadab, foi o primeiro a resistir ao medo e entrar no Mar Vermelho, abrindo um caminho para a liberdade. Então, Ló
mostrou essa mesma coragem de notável falando em um lugar onde a moralidade foi anulada. Ló foi perfeito? Longe disso. Mas nós também não. No entanto, ele encontrou a coragem interna para ser moral quando era arriscado fazê-lo. Então, assim como Ló, qualquer indivíduo pode ser uma inspiração transformadora, iniciando um impacto inconcebível na comunidade ou no mundo maior. Mesmo que o primeiro passo dado seja pequeno, ou seja, como o Rabino Pense descreve apropriadamente a preocupação que muitos de nós compartilhamos de ataques agressivos, abundantes em nosso clima político atual. Quanto mais crucial é para os indivíduos defender a ética e a moral, né, nos corredores do poder, comunidades locais, espaços de trabalho, escolas e, o mais importante, lugares onde é impopular fazê-lo. Essa pessoa pode incorporar o primeiro passo inestimável que é necessário para mudar a alma de uma sociedade inteira, né? Então, os mensageiros divinos visitam Ló. Em Bereshit, capítulo 19, a Torá descreve como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo Eterno. Nesta época, Ló, o sobrinho de Abraham, estava habitando por lá. Ele havia se mudado para aquele local depois do desentendimento entre os pastores do gado dele e de seu tio. Né? Gênesis 13, versículos 7 a 11. Então, os dois mensageiros do Eterno que haviam conversado com Abraham, né, no capítulo 18, agora chegam em Sodoma com a finalidade de tirar Ló de lá e destruí-la. Então, Ló, ele estava na entrada da cidade e, quando os vê, rapidamente insiste para que se hospedem em sua casa. Então, essa insistência talvez seja explicada pelo fato dos cidadãos de Sodoma maltratarem muito os peregrinos, né, que passavam por lá. Então, a Escritura só menciona isso em Ezequiel 16, 49. Então, ou seja, todavia, o livro de Jache, do justo, né, dá mais detalhes, né, das maldades dos sodomitas. No capítulo 19, do 1 a 35 do livro, é relatado que os viajantes eram deixados na rua sem nada. E todos os cidadãos dali consentiam em não ajudá-los, até que passassem fome. E quando ele morresse, sem ter o que comer, roubavam seus bens. Eles também violentavam alguns, tiravam suas roupas e o deixavam nu pela cidade. Enfim, o sobrinho de Abraham leva os dois homens para sua casa e prepara-lhes um jantar. Porém, os sodomitas vão até lá e exigem que Ló coloque os homens para fora, a fim de que fossem abusados sexualmente. Então, por causa do costume antigo dos anfitriões, né, protegerem os seus hóspedes a todo custo, Ló, então, oferece suas duas filhas virgens para serem abusadas no lugar dos dois homens. Então, depois disso, os cidadãos de Sodoma fazem uma declaração interessante. Eles dizem que Ló se fazia como um juiz entre eles. Ou seja, isso indica o quê, né? Que ele julgava as suas ações, né? Ou seja, talvez querendo repreendê-los, né, por suas maldades, né? Tal menção explica bem o texto de 2 Pedro 2, versículos 7 ao 8, que afirma que Ló se afligia ao ver a impiedade daquele povo. Né? O sobrinho de Abraham ainda é mencionado outra vez nos escritos dos Nazarenos, em Lucas 17, versículo 32. Por fim, os dois mensageiros do Eterno não permitem que as moças sejam abusadas, e nem Ló agredido. Eles ferem os homens com uma cegueira, né, os anjos do Eterno, impedindo-os de encontrar o caminho para entrar na casa. Então, finalmente, depois da confusão na entrada da casa de Ló, os representantes enviados pelo Eterno
decide destruir a cidade de uma vez. Eles ainda dizem para Ló avisar seus parentes que fugissem junto, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Então, ao amanhecer, depois de certa demora da parte de Ló para fugir com sua mulher e suas duas filhas, os enviados agarram-nos pelas mãos e os levaram de lá à força. O sobrinho de Abraham pede para ir à cidade de Zoar e não para as montanhas, com medo da destruição alcançada lá. O pedido é concedido e a cidade só é destruída quando ele chega ao seu destino. Então o Eterno lança então fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e circunvizinhança. Então veja bem, o Eterno não teria destruído a cidade se houvesse, justos ainda na cidade, como Abraham, ele questionou o Eterno, e se houvesse 10 justos, o que disse o Eterno, por amor dos 10 eu não destruiria. Então, pelo visto, só tinha Ló, Ló e sua família, como justo naquela cidade. Ou então, Hashem, ele não teria destruído, Ele sempre, ou seja, ele sempre deixa um escape, para a pessoa, Ele não vai deixar a pessoa lá para, entendeu? Parecer junto com os ímpios, Então, assim, continuando, Finalmente, o texto descreve que a mulher de Ló, que estava correndo da destruição, desobedece à ordem dos mensageiros, que era fugir sem sequer olhar para trás. Ela acaba estranhamente transformada em uma estátua de sal. Então, Ló consegue fugir com suas duas filhas da destruição. Eles só se livraram porque o Eterno teve compaixão deles devido ao clamor de Abraham, pelo seu sobrinho, Então, a passagem mais difícil de todas, que parece desafiar a compreensão, Abraham e Sara esperaram anos por um filho. O Eterno, então, lhe prometeu repetidamente vem. Sara, em profundo desespero, sugere que Abraham tenha um filho com sua serva Agar. Ele faz. Ismael nasce. No entanto, o Eterno diz a Abraham: este não é o único. A essa altura, Sara está velha, na pós-menopausa, incapaz de ter um filho por meios naturais. Então, os anjos vêm e novamente prometem um filho. Sara então ri. Mas um ano depois, Isaac nasce. A alegria de Sara é quase de partir o coração. Então, Sara diz: o Eterno me trouxe risos, todos os que ouvirem rirão comigo. Então ela disse: quem teria dito a Abraham, Sara amamentará filhos? No entanto, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então, vem as palavras fatídicas, Pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá para a terra de Moriá. Oferece-o ali como holocausto, sobre um dos montes, aquele que eu vos mostrarei. Capítulo 22 do Passuque 2. Então, o resto da história é familiar. Ou seja, Abraham, ele leva Isaac, juntos, eles viajam por até 3 dias até a montanha. Abraham, então, ele constrói um altar, junta a lenha, amarra seu filho e levanta a faca. Naquele momento, o anjo de Hashem clamou a ele dos céus: Abraham, Abraham. Ele disse: eis-me aqui. Não levante a mão contra o menino, não lhe faça nada, pois agora sei que temes ao Eterno, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Passuque 11 ao 12. Então, o julgamento acabou. É o clímax da vida de Abraham. O teste supremo da Emuná, um momento chave na memória e autodefinição judaica.
mas é profundamente preocupante, porque o Eterno quase tirou o que ele havia dado. Porque ele colocou esses dois pais idosos, Abraham e Sara, em um teste tão terrível. Por que Abraham, né, que já havia desafiado Hashem, né, sobre o destino de Sodoma, dizendo: não procederá o juiz de toda a terra com justiça? Não protestou contra esse ato cruel contra uma criança inocente? Então, a interpretação padrão dada por todos os comentaristas é que Abraham demonstra seu amor total a Hashem, pois está disposto a sacrificar a coisa mais preciosa de sua vida, o filho por quem ele esperou por tantos anos. Então, continuando aqui, né, vou estar lendo aqui agora o Midrash, né, a importância da mitzvah da hospitalidade. Então, de acordo com os comentários da Torá, Abraham, ele se assentava à porta de sua tenda, pronto para receber qualquer pessoa que passasse. Enquanto se esforçava ao máximo para proporcionar todo o conforto físico, ele também elevava espiritualmente seus convidados por meio de sua bondade. De fato, aprendemos, né, que Abraham e Sara, separadamente, converteram centenas de homens e mulheres a seguirem a Hashem, né? Como eu falei, né, toda pessoa que passava, né, Abraham ia lá, corria e fazia a mesma coisa, né, que ele fez aí, né, da mesma forma que ele recebeu esses 3 homens aí, né, sem saber que eram anjos, né, mas ele recebia, né, ele recebia qualquer pessoa. Né, então, ele tinha a oportunidade de falar da Escritura, né, como diz no livro de Pirkei Avot, né, se 2 pessoas estão sentadas numa mesa, tem que haver palavras de Torá, né? Então, ele tinha essa oportunidade de conversar, né? Que ele chamou as pessoas para fazer um churrasco, para estar ali na casa dele, né? O propósito maior era levar a palavra, né? Falar da Escritura. Então, por meio de seus exemplos e ensinamentos, talvez seja porque esses 2 métodos, muito eficazes para aprofundar o amor, né, a outros, né, e sejam presentes tão naturalmente, que ela seja uma mitzvah tão central no judaísmo. Então, os judeus sempre precisaram da hospitalidade de outros judeus para a sua sobrevivência, e até mesmo durante séculos sombrios de perseguição, para a sobrevivência física. Mas há uma devoção à mitzvah, ao mandamento de hospitalidade, na vida judaica tradicional, que excede em muito as exigências da necessidade. Histórias incontáveis sobre sábios humildes e pobres e pessoas comuns que se esforçaram quase sobre-humanamente para receber estrangeiros no Shabat são relatadas nas fontes clássicas. Acontecimentos reais de judeus na Alemanha nazista e na União Soviética que assumiram grandes riscos pessoais ao oferecer uma refeição de seder comuns em nossa época. Os judeus sempre souberam que se sou eu apenas para mim, o que sou eu? Né? A maioria dos judeus, né, na maioria das vezes, no entanto, não precisou considerar a mitzvah como uma proposição tão cruel, quer dizer, tão crucial. A principal e suficiente razão para chamar convidados é simplesmente que isso aumenta a alegria do Shabat, tanto para o anfitrião quanto para o convidado. Uma mesa com apenas a família ao redor parece cheia em dias alternados da semana, mas no Shabat pode parecer de alguma forma vazia, ausente, né? Sentimos falta das nossas vozes cantando e rindo conosco. Então, um convidado também permite que o anfitrião se torne mais consciente da beleza e do valor educativo do Shabat. Então, se o convidado for menos observante do que o anfitrião, pode haver muito a ensinar, o que geralmente acaba beneficiando também o anfitrião. Ensinar dessa forma o ajuda a aprender, reformular e reaprender, como diz o ditado, mais do que o anfitrião faz pelo pobre, né, significando pobre em dinheiro, conhecimento, espírito ou qualquer outra
coisa o pobre faz pelo anfitrião. Então, para os filhos do anfitrião, a experiência de ter convidados frequentes no Shabat é inestimável. Ensina da maneira mais poderosa, por meio de exemplos vividos e sem pregações, que eles têm algo especial no Shabat, algo que outras pessoas querem aprender e compartilhar com eles. Então, algumas das primeiras lembranças de Nehemar, no Shabat, são de sua mãe explicando aos convidados sobre a lavagem das mãos, de convidados fazendo perguntas e por meio de suas respostas aos convidados e seus pais, ensinando junto com eles. Então, ver o Kiddush, por exemplo, através dos olhos de seus convidados, a fez apreciar ainda mais a sua beleza. Certo? Então, vamos ficar por aqui então, né? Mana, você deseja falar alguma coisa? Vou ler só uma passagem aqui. Pode falar. Sim. Pode falar. Deixa eu ver. Então, eu vou estar lendo aqui um comentário, né, da Halahá do Talmud, né? Mas Isaac não foi redimido. Desde que Isaac foi redimido, é como se todo Israel tivesse sido redimido. Então, o Rebbe Bevaiaba, em nome do Rebbe Johanan, Abraham disse diante do santo, louvado seja ele, Mestre dos mundos, é aberto e conhecido diante de ti, que quando tu me disseste para sacrificar meu filho Isaac, eu poderia ter respondido e dito diante de ti, onde tu me disseste, pois em Isaac teus descendentes serão nomeados. E agora você está dizendo, sacrifique-o como oferta de elevação. O Eterno me livre de ter feito isso. Pelo contrário, suprime minha inclinação e fiz a tua vontade. Assim seja do teu agrado, Eterno, meu Criador, que quando os descendentes de meu filho Isaac estiverem em apuros e ninguém falar em sua, que tu falarás em sua defesa. Ou seja, o Eterno verá, você se lembrará deles da amarração de Isaac, que ficará cheio de misericórdia para eles, né? Eles quem? A Israel, né? Aos descendentes de Israel, ao povo do Eterno. Então, o que está escrito depois? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, né? Depois. Então, o que significa depois? O Rebbe Judá Ben Rebbe Simon diz, depois de todas as gerações no futuro, seus filhos serão dominados pelos pecados e envolvidos em tribulações, mas no final serão redimidos, né, pelos chifres deste carneiro, como é dito. E o Eterno tocará a buzina e irá nas tempestades do sul. Baruch Hashem. Então, a gente vai ficar por aqui, né? A próxima semana vamos ter a Parashá Hayei Sara, né? Então é isso. Que o Eterno nos abençoe.